presidente Jorge Viana, eu até dispenso o uso da tribuna, porque penso que nós, diante dessa situação extremamente delicada que o país está vivendo, precisa ter de todos nós uma atitude de grande responsabilidade, equilíbrio e serenidade. Isso não significa dizer abrirmos mão das nossas prerrogativas e do compromisso que temos com o país. Eu tenho sido aqui, Vossa Excelência sabe, é testemunho, uma senadora independente, disposta a ajudar o país, independente de quem esteja ali na presidência da República. E ontem nós tivemos duas manifestações que apenas sinalizam aquilo que nós já viemos sabendo. A declaração do vice-presidente Michel Temer, um homem muito equilibrado, que quando ele abre para dizer que a crise é grave e faz uma conclamação à união dos brasileiros e das lideranças em torno de um projeto, a gente se pergunta, mas o que significa isto? Tendo uma presidente no poder, o que significa? Não vamos ampliar ainda mais o espectro da crise. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que é o responsável, junto com o ministro Barbosa, do Planejamento, pelo ajuste fiscal, da mesma forma insiste na necessidade de evitar isso que acontece aqui, chamado pauta-bomba do Congresso Nacional. E eu chamo a atenção exatamente para esta responsabilidade. Não adianta fustigar ou tentar provocar ainda mais ou agravar ainda mais a situação que nós estamos vivendo. Nós precisamos assumir aqui uma responsabilidade enorme. E eu acho, senador Jorge Viana, que aqui, quanto mais cautela tivermos, melhor será para o país. Temos que tratar dessas questões com a responsabilidade que temos. O Brasil vai ser chamado às ruas novamente no dia 16, agora de agosto. Qual será o tamanho dessa manifestação? Também não acredito que o índice de popularidade baixo da presidente da República seja motivo para tentar se enfraquecer ou tirar a presidente a pela do poder sem uma fundamentação legítima, grave, para que justifique qualquer iniciativa na Câmara. Então, eu penso que, neste momento, e na hora que todos nós tínhamos que estar vigilantes, atentos e, sobretudo, responsavelmente trabalhando, é que nós temos que ter essa cautela. Hoje, o Diário Oficial da União acaba de publicar no Diário Oficial aquilo que nós aqui tratamos, que foi o indexador da dívida. E o indexador da dívida foi fruto também de entendimento do governo federal. Foi publicado, está em vigor. Mas a situação, para criar ainda mais o espectro da crise, não é só política, não é só econômica, é também federativa. O Estado do Rio Grande do Sul está não pagando integralmente o salário dos servidores, limitou até R$ 2.150. Então, eu queria, por isso, pedir a Vossa Excelência a transcrição nos anais do Senado Federal de um artigo, de uma análise extremamente precisa, feita pela economista Mônica de Bolle, publicada no jornal Folha de São Paulo de hoje, cujo título é Efeito Chimarrão. E, lamentavelmente, o Sul Maravilha, como ela define, e como é considerado o nosso estado do Rio Grande do Sul, pode ser o efeito para o país inteiro, dada a fragilidade, a dificuldade financeira agudíssima que leva um governo do Estado recém-eleito a tomar iniciativas como essa de parcelar salários, e o presidente do Supremo chama o governador aqui sob a ameaça de uma intervenção no Estado. Então, essa questão federativa, meu caro senador Jorge Viana, é aguda, e eu gostaria, então, de solicitar esta transcrição do efeito chimarrão, em que a economista Mônica de Bolle faz uma radiografia perfeita e bem acabada em relação à crise que o Rio Grande do Sul está vivendo no dia de hoje. Mas esta crise, vinda lá dos Pampas,
pode se espraiar pelo território brasileiro, porque ontem aqui tivemos que também renegociar matérias relacionadas à questão federativa. Com a presença do nosso relator aqui, podemos ampliar exatamente esse debate. Mas é essa manifestação, com a responsabilidade que tenho como representante do meu Estado, de termos cumprido o compromisso com os municípios brasileiros e os municípios do meu Estado, do Rio Grande do Sul. O senador Fernando Bezerra, senador Mock, que estão aqui, são testemunhas desse esforço que fizemos para cumprir com um compromisso assumido com a Casa e com os municípios brasileiros. Muito obrigada, presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, e os colegas que estão aí, senador Moca, senador Fernando Bezerra, e nós estamos vivendo uma quadra muito difícil mesmo. Para que a senhora tenha uma ideia, senadora Ana Amélia, eu ontem fiz um discurso, tinha uma sessão aqui, comemorativa dos 50 anos da Rede Globo. Da Rede Globo. E o Acre tem uma história, uma relação com essa televisão por conta de envolvimentos de acrianos, como Armando Nogueira, Pérez. como Glória Pérez. Eu, no governo, fiz algumas parcerias com a Fundação Roberto Marinho na área da educação. E, desavisadamente, agora, pessoas questionando o fato de eu ter feito uso da tribuna, falando que eu fiquei fazendo elogios. Primeiro que eu fiz um discurso contando uma história da relação de grandes acrianos com os 50 anos da Globo. Eu tenho sido um crítico duro. Tenho lido aí matérias mais do que tendenciosas, que assumem papel de partido político dessa tribuna. Mas nós estamos vivendo uma quadra de intolerância, de patrulhamento, de parte a parte, que é inaceitável. Eu jamais vou me curvar a esse tipo de coisa. Eu não estou aqui para agradar um ou outro. Eu estou aqui para tentar representar o povo do Acre, a história do Partido dos Trabalhadores e o povo brasileiro. E tento fazer isso com absoluta independência, né? E fidelidade a quem me pôs aqui. Agora, aí pegam uma fala, eu estava me referindo, por exemplo, ao papel que o Armando Nogueira teve de criar uma linguagem no noticiário, não estou falando do conteúdo do noticiário, a linha editorial do noticiário, ele criou palavras, era uma pessoa que amava a palavra Armando Nogueira, que o Jornal Nacional não tem sotaque. Aí já imediatamente transformaram como se eu estivesse fazendo uma avaliação da linha editorial do Jornal Nacional. Eu tenho muita crítica, e já falei e vou seguir falando. Tem sido duro a relação de setores da imprensa com o PT, com o nosso governo, e eu faço o bom combate aí. Agora, não pode misturar as coisas. É exatamente por falta de diálogo, de respeito, e por conta desse patrulhamento indevido, é que o país está nessa condição. Ninguém conversa com ninguém, setores não conversam. O ex-presidente Lula está sendo hoje perseguido do jeito que está, mas em outro momento pode ser o presidente Fernando Henrique Cardoso. Nós deveríamos tratar melhor os ex-presidentes. Nós deveríamos ter uma maneira... O ex-presidente da República aqui não tem foro privilegiado. E tem gente que acha que foro privilegiado é um privilégio. Não. É quando você dá um foro privilegiado para alguém, você está pondo ele em risco, você põe um tribunal nas costas dele. Um tribunal. Né? Ao contrário, não é um privilégio, é uma instância superior que agrava o fato de você ocupar um cargo. Nós não fazemos isso hoje no país. Nós temos o ex-presidente Fernando Henrique, o ex-presidente Lula, que não conversam entre si. Está errado. Se eles não conversam, erro dos dois. Pior para o país eles não conversarem. Porque quem perde é o povo brasileiro no final. Hoje estão tentando apagar o legado do presidente Lula, o legado do PT. Quem disse que se o PT sair do governo, entra o PSDB, nós vamos ter normalidade? Podemos ter uma situação muito pior. Eu falei outro dia aqui e repito, setores da oposição brasileira não aguentam meia lava-jato. Meia lava-jato. Nem o lava, nem o jato. Agora, esse é o país que nós estamos vivendo. E como vamos fazer? Tomar atitudes em defesa do país para aprofundar o combate à corrupção? Sim, mas sem jogo de carta marcada. E do mesmo jeito, abrir a porta do diálogo, aceitar resultado de eleição, ter tempo para esperar a próxima. Nós não estamos fazendo isso. Parece que a eleição não tem fim, só vai prejudicar o país isso. Eu vou seguir nessa linha. Se tiver outra sessão, virei aqui. Se tiver outros eventos, virei. Porque é exatamente por essa posição extremista de um lado e de outro, tem de todo lado, que o país chega numa situação dessa. Senador... Peço desculpas, mas eu queria fazer até
esse esclarecimento, aproveitando a manifestação de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Olha, senador Jorge Viana. E quem está fazendo versão indevida da minha fala, que veja, assista, ouça a minha fala, para não distorcer o que eu falei. Obrigado, senador. Senador Jorge Viana, eu quero primeiro exaltar a sua atitude de ter subido à tribuna para, como eu, ontem também, ter feito referências à história e à contribuição que a TV Globo tem com a cultura brasileira, com a economia brasileira, com a criatividade brasileira, com o talento brasileiro. E eu quero elogiá-lo, porque Vossa Excelência demonstra aquilo que eu vejo como ideal de um político, a independência e a capacidade de dizer e estar nos lugares impensáveis. Porque a TV Globo, como as demais televisões Record, o SBT, a Band, todos têm mostrado a realidade que estamos vivendo, que não necessariamente agrada os donos do poder. Mas o compromisso da emissora, do jornal, da rádio, é fazer isto. E hoje há um poder, senador Jorge Viana, que são as chamadas redes sociais, que talvez tenham um poder maior, porque elas são imediatas. E essas nós não temos controle e penso que não podemos ter. E, às vezes, nós somos vítimas muito grandes. Então, eu quero elogiar Vossa Excelência, que, a despeito daquilo de não concordar com linha editorial, que eventualmente seja demais para um lado ou para outro, mas que o senhor tenha vindo aqui para avaliar o conjunto da obra, da Rede Globo, da história de 50 anos. E de uma grande acriana, eu falo da Glória Pérez, mas também como jornalista do Armando Nogueira, o grande mestre Armando Nogueira, até seu modo de falar. Eu queria dizer a Vossa Excelência também, senador, agora, com toda a isenção que eu tenho aqui, com a relação que Vossa Excelência, eu sou sua amiga, sua admiradora, mas eu preciso também dizer o seguinte, que este país ficou assim, não por pessoas como o senhor, mas como pessoas da maioria do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, que criou, senador, criou, sim, uma forma, eu diria, de separar o Brasil. Parece que nós temos que ter a visão clara das coisas. Lamentavelmente, eu acho que quando o Fernando Henrique Cardoso, que também conheço e respeito, se nega, seria mais ou menos praticar o que Jesus Cristo fez. Levou um tapa no rosto e dá a outra face. Eu fui atacada criminosamente na campanha do ano passado. Criminosamente, senador. Se fosse o debate político limpo, não teria nenhum problema. Mas calúnia, difamação, isso é crime. E aí isso aconteceu. Eu fiz uma campanha limpa, respeitosa com todos. Então é essa radicalização criada na origem, e Vossa Excelência não partilha dessa forma de agir. Conheço Vossa Excelência, conheço. E mais ainda quando cheguei aqui para conviver, porque também lembro de uma viagem de avião como jornalista, e Vossa Excelência, agora estou fazendo uma revelação aqui ao público. Vossa Excelência sentadinho no fundo do avião, já tinha saído do poder, mas disse assim, vou sugerir ao presidente Lula que crie uma figura de um embaixador, de uma figura que não seja do governo, mas que tenha uma representatividade oficial, e citou o nome do Fernando Henrique Cardoso. Eu lembro disso, e me impressionei muito, porque estava recém o Lula assumindo a presidência da República. Então, eu estou fazendo esse depoimento para dizer que pessoas como o senhor contribuem sim, mas o que o seu partido fez ao longo do tempo foi para exatamente rachar o Brasil, exatamente estabelecendo esse ordem. Por que as pessoas reagem em relação ao partido dessa forma? É exatamente por conta de coisas como essa. E não é porque eu fui vítima, não. É porque eu vejo que muitas coisas que foram ditas na campanha também, hoje a população está cobrando porque as coisas não aconteceram como foi prometido. Então, me permita, senador, eu quero cumprimentá-lo por ter vindo ontem à tribuna falar pelos 50 anos da Rede Globo e por ter assumido. E lamento que as pessoas não tenham entendido o seu gesto. Muito obrigado. Muito obrigado.